O canal Educação e Business está no ar e não se esqueçam, é o momento de mudar sua vida. Faça o vestibular Unifia e conquiste um futuro brilhante. Em respeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19, mesmo mantendo uma distância adequada, realizaremos a entrevista de hoje utilizando máscaras e fazendo uso de álcool em gel, visando, é claro, a proteção coletiva. Estamos recebendo aqui hoje para a nossa entrevista o psicólogo Maurício de Barros, que nos falará sobre ansiedade e depressão. Maurício, muito bem-vindo ao canal Educação e Business. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação poder estar aqui com vocês e, em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns por essa iniciativa da Unifia e também parabenizar por conta dessa estrutura tão bacana que a gente não tinha visto aqui ainda na cidade, né? Então, obrigado pela oportunidade. Maurício, sobre a questão da ansiedade, da depressão e dos mais variados aspectos psicológicos, né? Qual pode ser considerada a medida exata para um ser humano saudável? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde diz respeito ao bem-estar físico, mental e social na questão das relações, né? Com relação à saúde mental, a gente poderia dizer que um sujeito saudável mentalmente é aquele que consegue ter respostas adequadas às diferentes situações e estímulos dos quais ele é submetido. Na vida da gente tem momentos bons, momentos ruins e uma grande quantidade de momentos neutros. Então, de acordo com a forma como essa pessoa responde equilibradamente a esses momentos, é o que determina a sua saúde mental. Essa é mais ou menos uma explicação bem abrangente aí e que engloba o conceito de saúde psicológica. Maurício, as doenças psicológicas, né, ao que parece, aí você pode esclarecer isso de uma maneira mais efetiva, têm aumentado muito nos últimos anos, né? Se conhece, por exemplo, o número de pessoas no mundo que sofrem de ansiedade e depressão? Sim. A gente tem uma pesquisa também realizada pela Organização Mundial de Saúde, só que ela é anterior à pandemia do Covid. Essa pesquisa, ela fala que mundialmente 4,5% da população sofre hoje da doença depressão. E só que aqui no Brasil, esse índice chega a 6%. Então, nós temos uma prevalência um pouco maior em relação à média mundial, no sentido da doença clínica depressão. Já com relação à ansiedade, fala-se de números em torno de 6% como uma média mundial e no Brasil, volto a dizer, uma pesquisa antes da pandemia, falava-se de algo em torno de 9%. Então, o nosso país, nessas pesquisas pré-pandemia, ele já apontava um número maior do que a média global nessas duas patologias, nessas duas doenças, né? Maurício, o que é a ansiedade e o que é a depressão? A gente normalmente vê muita confusão entre esses dois temas, né? Para que os nossos internautas possam entender qual é a diferença da ansiedade para com a depressão. Então, eu gostaria de falar, em primeiro lugar, sobre a depressão. A depressão não é uma simples tristeza. A tristeza é um estado de humor passageiro, que normalmente vem sucedido de um estímulo externo. Você sofreu algum tipo de perda, você está vivenciando algum tipo de dor, alguma situação natural da vida de todos nós gera uma sensação de tristeza, que ela pode durar alguns dias ou pode durar um pouquinho mais. A depressão não é uma tristeza. A depressão é uma doença física. É uma doença que ataca o sistema nervoso de um ser humano. E esse sistema nervoso, ele é composto pelo encéfalo, que é o nosso cérebro, o tronco cerebral, e é composto por gânglios e nervos que se conectam por todas as partes do nosso corpo, desde o dedinho do pé até o alto da cabeça. Então, o sistema nervoso, ele está no meu corpo inteiro. Esse sistema nervoso adoecido
ele se manifesta como uma das doenças do sistema nervoso, a depressão em si. E a depressão em si, ela diz respeito a um desequilíbrio de determinados hormônios que atuam no cérebro, que deveriam gerar um equilíbrio, uma saúde mental. Esses dois hormônios são a serotonina e a noradrenalina. De uma forma muito fácil da gente entender. Serotonina é um hormônio produzido pelo próprio corpo, que quando ela está alto, a pessoa está vivenciando sensações de alegria. E quando ela está em baixa, a pessoa vivencia muita tristeza. A noradrenalina é uma sensação de ânimo, quando está em alta, e desânimo que está em baixa. Então, a depressão é a deficiência desses dois hormônios produzidos pelo corpo, serotonina e noradrenalina, causando tristeza excessiva e desânimo por um tempo prolongado, de forma sistemática, onde o sujeito tem uma regularidade nesse estado de humor que está abaixo da normalidade. Essa é a doença depressão, tá certo? A ansiedade, ela já tem duas características. A ansiedade, ela é filha do medo. A ansiedade, ela pode ser um estado de aceleração mental, aonde essa pessoa antecipa coisas que vêm por vir. E tem como característica preocupação, não vivenciar o momento presente, ser uma pessoa que sofre antecipadamente por coisas que vão acontecer ou muitas vezes nem vão acontecer. Só que aquilo que você cita como ansiedade, Giovanni, eu gostaria de colocar aqui como uma doença associada a essa característica que é a ansiedade, que se chama transtorno ansioso. O transtorno ansioso, da mesma forma que a depressão, é uma doença do sistema nervoso. E é uma doença também caracterizada pela baixa de alguns hormônios, serotonina, noradrenalina e dopamina, um outro hormônio responsável também pelo equilíbrio da velocidade cerebral. Quando esses hormônios estão em desequilíbrio, essa pessoa, de uma ansiedade, de ser uma pessoa agitada, preocupada, antecipatória, ela acaba sofrendo por um período mais longo até ser diagnosticada e, a partir daí, já caracteriza como uma doença, uma patologia. Então, deu para entender mais ou menos? Nós temos a depressão como uma doença e o transtorno ansioso como uma doença. E nós temos uma forma branda, pessoas que vivenciam tristeza e pessoas que são agitadas, preocupadas, estão sempre aceleradas como pessoas ansiosas. Então é muito importante a gente diferenciar isso. Doença é uma coisa, características e circunstâncias da vida como outra. Muito bem. Maurício, falando em causas, né? Quando que a ansiedade e depressão tem um fundo genético e se a causa também pode estar associada a fatores ambientais, o indivíduo que vive em um determinado ambiente que predispõe o organismo dele a ter esses desequilíbrios. Sim. Do ponto de vista da química cerebral, se é que é assim que eu posso chamar. Normalmente, Giovanni, essas duas doenças, elas são multifatoriais. Então, elas têm, em alguns casos, uma causalidade genética. Filhos de pessoas depressivas ou de pessoas que sofrem de transtorno ansioso, que tem uma linhagem direta sanguínea relacionada a essa doença, tem uma predisposição a desenvolver. Não quer dizer que obrigatoriamente ele vai ter essa doença. Então, a causa genética é uma das causas, tá certo? Mas nós vemos, tanto na doença depressão, quanto na doença transtorno ansioso, as causas ambientais como sendo mais desencadeadoras. Já que são duas doenças do sistema nervoso, normalmente a sobrecarga do sistema nervoso acaba desencadeando esse desequilíbrio na produção desses hormônios
que acaba gerando a doença. Depressão, mais vinculada a esse estado de desânimo e tristeza, e transtorno ansioso, que é esse quadro do sistema nervoso agravado a ponto da pessoa ficar constantemente irritada, ansiosa, ter síndrome do pânico, ter taquicardia, ter toda aquela sintomatologia da ansiedade aguda, crônica, tá certo? Perfeito. Maurício, ainda sobre a questão dos fatores ambientais, né? O mundo hoje é um mundo muito diferente do que era há 10, 15, 20 anos atrás. Aliás, extremamente diferente, né? Que aspectos da vida humana moderna, né, têm funcionado como potencializadores para desencadear esses processos de ansiedade e depressão? Então, mas Giovanni, é exatamente isso. Essa é uma pergunta fundamental. A gente está vivendo uma modernidade que nos impulsiona a um nível de exigência cada vez maior, de cobrança cada vez maior. E isso normalmente acaba causando um desbalanceamento na vida das pessoas entre aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu gosto de fazer. Não é incomum eu atender um paciente no consultório que fala assim, eu fui diagnosticado pelo médico com depressão. E aí eu pergunto pro cara, me fala um pouco da sua vida. Ele fala assim, minha vida? Eu vou trabalhar. E eu falo, e depois? Depois eu vou para casa descansar para trabalhar no dia seguinte. Poxa, a vida dessa pessoa é uma vida muito pobre de vivências, de estímulos, onde essa pessoa vive num padrão de exigência sem compensações positivas que possam gerar um equilíbrio para ele. E essa insatisfação, esse excesso, essa ausência de algo que venha ali trazer saúde no sentido amplo, sentido mental, psíquico, emocional, acaba gerando essa sobrecarga no sistema nervoso, sobrecarregando as suas glândulas que produzem esses hormônios, levando a essas doenças, como a depressão e como o transtorno ansioso, que é a doença da ansiedade, tá certo? Então, se eu pudesse resumir essa resposta, seria: quanto maior é a exigência, quanto mais pressionada uma pessoa fica, maior é a tendência do sistema nervoso dela adoecer, tanto para a depressão quanto para o transtorno ansioso. Maurício, você acabou de falar sobre o sistema nervoso adoecer, né? Eu vou talvez dar um salto aqui na temática da nossa entrevista, mas creio que seja importante nesse momento a pergunta. O cérebro doente adoece também o corpo? Não tenha dúvida. Existe uma corrente científica chamada medicina psicossomática, tá certo? Essa corrente, ela determina que o nosso corpo, em muitos momentos, ele passa a ser um veículo de expressão daquilo que a nossa mente ou cérebro acaba manifestando. E existe um rol de doenças que são já classificadas pela medicina como doenças psicossomáticas. Existem doenças que são muito clássicas. Por exemplo, tem pessoas que vão procurar um especialista em medicina chamado gastroenterologista, e essa pessoa está sofrendo de queimações no estômago, e a partir de uma endoscopia percebe-se que ela está com uma úlcera. Esse próprio especialista médico no estômago, ele vai fazer perguntas relacionadas ao estilo de vida. E não é incomum esse sujeito ouvir assim: eu sou ansioso, eu trabalho demais, eu tenho uma dieta ruim, a minha cabeça só se preocupa com problemas, eu sou pessimista. Então, veja bem, a mente da pessoa, o funcionamento, a forma como ela enxerga a vida, de alguma maneira acaba afetando o bom funcionamento do organismo, gerando outras doenças que não essas duas que nós estamos tratando aqui, que é a depressão e o transtorno ansioso, tá certo? Poderia citar outras várias doenças. Enxaqueca crônica é outra doença que normalmente está vinculada a um fundo psicossomático. A fibromialgia é uma doença muito vinculada à questão somática. Algumas doenças autoimunes, elas têm uma relação direta com o emocional da pessoa.
alergias. Então, assim, você citou uma coisa realmente interessante. Então, diante dessa tua pergunta, o que vale ressaltar? Uma pessoa que cultiva a saúde mental é uma pessoa que também, indiretamente, está cultivando a saúde física do resto do corpo, concorda? Perfeito. Maurício, a respeito ainda desse assunto, né, um indivíduo que vai ao seu consultório, né, como é que... creio que haja uma linha muito tênue para esse diagnóstico de uma doença psicossomática, né? Então, é claro que você vai esclarecer nesse sentido, mas como identificar que aquela doença tem um fundo psicossomático e como tratar? Aí a gente fala em medicação para os aspectos emocionais, para os aspectos das tratativas cerebrais e também para a doença psicossomática manifestada. Como é que se dá todo esse Sem processo? dúvida. Na verdade, o diagnóstico sempre é feito pelo médico, que é a autoridade máxima na saúde. O psicólogo, ele é um terapeuta que funciona de forma coadjuvante a esse caso. E normalmente, quando eu recebo um paciente somatizador, esse paciente que tem uma doença de fundo emocional, ele já vem do próprio médico com a indicação. Então, o melhor exemplo que eu posso te dar é, o paciente foi no médico, já está fazendo tratamento médico, ele está resistente, não está melhorando, o médico identificou que a causa é emocional e aí ele pede um encaminhamento para um psicólogo fazer, através das suas intervenções, uma ajuda psicoemocional para que, melhorando a mente dessa pessoa, ele, como médico, também consiga ver um resultado melhor na terapêutica medicamentosa que ele está aplicando para o paciente, você está entendendo? Perfeito. Então isso já vem mastigado para a gente, sabe? Perfeito. Ok. Maurício, a ansiedade causa a depressão ou a depressão causa ansiedade? E uma pergunta complementar nesse sentido. A evolução da ansiedade e da depressão, ou dos dois em conjunto, em que ponto ela requer internação? Bom, a primeira coisa, essas doenças, elas podem estar num paciente de forma isolada ou concomitante. Então, assim, ela não depende da outra, tá certo? Para poder estar acometendo um sujeito. E em segundo lugar, a questão da internação, ela só é indicada quando o tratamento domiciliar ou tratamento que nós chamamos ambulatorial, ele não é eficiente. Então, o sujeito, inicialmente, ele vai procurar um médico, neurologista ou psiquiatra, tá certo? Inicia-se um tratamento medicamentoso, ele pode procurar o auxílio de um psicólogo, que é um tratamento complementar a esses dois transtornos, tá certo? E a partir de uma melhora, não há necessidade nenhuma de internação. Mas a partir de uma resistência a essa melhora, aí o médico pode identificar a necessidade de uma internação que hoje, nos moldes contemporâneos de 2021, é uma internação muito breve. As internações psiquiátricas por doenças mentais hoje, elas ocorrem só no estado agudo, quando a pessoa está em surto. Ela fica por muito pouco tempo, porque a medicação hoje é muito eficiente. O tratamento todo é psicossocial, ou seja, não envolve só remédio, envolve também múltiplas atividades como terapia ocupacional, atividade física, grupos terapêuticos, uma série de convivências que venham gerar a saúde para que a pessoa retorne para a casa dela. Porque o interesse de todo mundo, da família, do paciente, do Estado e do próprio hospital, é que a pessoa fique o menos tempo possível dentro de um hospital, tá certo? Seja ele qual for, seja um clínico ou um psiquiátrico. Muito bem. Maurício, o medo é algo inerente à condição humana, né? Inclusive a gente sabe que o medo nos trouxe a um processo de evolução atual, contemporâneo. O medo em excesso, certamente, ele causa transtornos na vida do indivíduo, né? A partir de quando o medo passa a ser nocivo para a vida de uma determinada pessoa? Então, essa é uma excelente pergunta, né? Tem algumas pessoas que vêm procurar auxílio psicológico por sofrerem de medo, né? E a primeira coisa que a gente fala é que o medo é seu amigo.
É um medo que faz você, diante de uma avenida movimentada, olhar para os dois lados e não morrer atropelado. Então, o medo, ele está ali para te proteger. Quando o medo é ruim? Quando ele te paralisa e impede você de atravessar a rua, de chegar do outro lado. Então, o medo bom é o medo que te coloca em estado de prontidão e atenção para que você se proteja de qualquer tipo de perda. E o medo ruim é o medo paralisante, que impede você de viver a vida. E quando a gente fala de transtorno ansioso, nós estamos falando de um desequilíbrio do sistema nervoso, a partir desses hormônios que eu falei, que estão em baixa, aonde o sujeito sente tanto medo que ele deixa de cumprir determinadas atividades. Para de vir na escola, para de ir no supermercado, para de sair, porque a cada movimento que ele dá, ele sente um medo avassalador, ele sente uma crise muito forte, uma descarga de adrenalina muito forte, porque ele se vê numa situação de risco de vida imaginário, porque é um desequilíbrio, uma doença, e isso vai limitando a ação e a vida da pessoa, deixando ela confinada dentro de casa. O estado mais agudo de medo, a partir do transtorno ansioso, é o que nós chamamos de síndrome do pânico, onde o sujeito tem crises tão fortes de medo que ele tem a certeza que vai morrer. Mas, na verdade, nada está acontecendo no seu organismo a não ser uma bruta descarga de adrenalina, que normalmente em alguns minutos acaba passando. Você está entendendo? Mas a sensação é tão dolorosa, Giovanni, tão dolorosa, que o cara faz de tudo para evitar isso. E aí ele acaba se limitando e se guardando dentro de casa. Muito bem. E aí a gente entra, Maurício, na questão dos sintomas físicos. Sim. Quais são os sintomas clássicos de alguém que está com esse medo excessivo devidamente potencializado? Então, o transtorno ansioso, ele tem como caracteriza uma crise de ansiedade, uma crise de transtorno ansioso, uma crise de pânico. Ela é caracterizada por uma sensação de medo agudo. E aí o cérebro, ele manda um sinal através do tronco cerebral para uma glândula aqui em cima chamada suprarrenal. Essa glândula produz um hormônio chamado adrenalina, um estimulante muito forte, mas muito forte mesmo. E produz um outro estimulante chamado noradrenalina, que é um estimulante que age diretamente no cérebro. E aí o sujeito começa a ter sintomas fisiológicos. O primeiro sintoma é o coração disparar. Na medida que o coração dispara, ele começa a respirar de forma ofegante. Respirar de forma ofegante hiperoxigena o cérebro. O cérebro hiperoxigenado, ele amplia os sentidos. A pessoa fica enxergando mais, ouvindo mais, sentindo mais. A partir dessa aceleração da pressão sanguínea, da oxigenação do batimento cardíaco, o sujeito começa a ter sudorese, ter formigamento nas extremidades e até que chega um ponto que ele pode achar que ele vai desmaiar por esse excesso de oxigenação. Você está entendendo? Então, é uma sensação muito desagradável. Só quem teve uma crise de pânico sabe o quanto que é assustador. E, em último caso, a pessoa mentalmente ela tem uma sensação de morte iminente. Ela acha que ela vai morrer ali, que ela vai desmaiar e morrer. Mas, na verdade, nada está acontecendo, como eu falei. O que está acontecendo é o quê? É um sinal de perigo que foi desencadeado de uma forma errônea pelo cérebro devido à doença, transtorno ansioso, que disparou a adrenalina, deixando a pessoa como se ela estivesse vivendo um risco de vida real. Mas na verdade não está. Ela está no supermercado Guarani fazendo uma compra, por exemplo. Aí nessa hora o que ela faz? Ela larga o carrinho e sai correndo para casa, porque ela acha que lá ela vai estar segura. Maurício, no momento em que a partir do momento que esse processo se desenvolve de maneira frequente e o indivíduo não tem ajuda médica e psicológica. Sim. Que efeitos esse processo a longo prazo traz para os neurônios do indivíduo? Então, não existe uma sequela neurológica no transtorno ansioso, tá certo? O que existe é uma sequela comportamental. A pessoa não tratada, ela fica cada vez mais reclusa. E aí, a sociedade moderna hoje, de forma meio cômica, até auxilia. Porque o cara em casa, ele consegue fazer o que ele quiser, com o celular na mão, concorda?
Então ele pode pedir comida, ele pode pedir remédio, ele pode ficar vendo televisão, ele pode comprar roupa. Então, um sujeito que não trata do seu transtorno ansioso, ele pode se tornar um recluso ali. Mas o que nós temos hoje é toda uma terapêutica altamente eficiente para poder tratar e tirar esse cara desse quadro rapidamente. Muito bem. Maurício, existe alguma relação, por exemplo, de pessoas ansiosas e depressivas e potenciais desenvolvedores da doença de Alzheimer no futuro? Não, a gente não tem estudos que venham a vincular o Alzheimer à depressão e ansiedade, tá certo? O Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro, tem um fundo genético, está sendo muito estudada e trabalhada hoje, mas não se vincula hoje quadros depressivos ou de transtorno de ansiedade com essa doença degenerativa, apesar das três estarem acometendo o mesmo órgão, que é o encéfalo, que é o cérebro, tá certo? Ok. Maurício, sobre o aspecto de interferência na vida social, né, da pessoa. Você, como terapeuta, enfim, atende na sua clínica, né, que tipo de interferência na vida social pessoas que sofrem de ansiedade e depressão sofrem na prática, no seu dia a dia? Olha, uma pessoa que tem a doença depressão é uma pessoa que enxerga a vida de uma forma cinza e triste e não tem ânimo para fazer nada. Esses são os principais sintomas psicoemocionais da depressão. E uma pessoa nesse estado, ela não tem vontade de nada. Ela fica deitada na cama, tá certo? Muitas vezes não toma banho por alguns dias, ela não tem vontade, não tem disposição, não se alimenta direito, não tem prazer em nada. E no caso do transtorno ansioso, o que a pessoa tem? É uma vida atormentada por um medo de algo que ela não sabe qual é, limitando os movimentos dela a lugares e pessoas que ela considera segura. Então, tanto a depressão quanto o transtorno ansioso são altamente limitadores de qualquer tipo de vivência social. Pandemia. Né? Nós estamos vivendo isso há praticamente um ano e é claro que existe, e talvez até existirá, uma herança emocional da pandemia para o futuro. Maurício, como é que a pandemia tem afetado a vida das pessoas, né? E como que você tem percebido isso na sua prática diária de atendimento clínico? A pandemia, ela afetou de uma forma muito forte. A primeira coisa relacionada à questão da pandemia diz respeito a uma sensação de insegurança muito forte, devido ao medo de adoecimento e falecimento por conta da doença, meu e das pessoas que eu amo. Em segundo lugar, um medo muito forte de escassez, que é o medo da questão econômica. Empresas vão fechar, eu vou ser mandado embora, vai faltar dinheiro, vai faltar comida, vai faltar recursos para eu pagar as minhas contas. Esses dois medos, eles são constantemente bombardeados pelos meios de comunicação e vão, de uma forma, às vezes consciente, às vezes inconsciente, de uma forma subliminar, poluindo e contaminando a nossa mente. E isso vai afetando as nossas resistências. E afetando as nossas resistências psicoemocionais, elas acabam gerando um desequilíbrio no sistema nervoso. E esse desequilíbrio se manifesta, muitas vezes, na baixa produção daqueles hormônios, gerando depressão e gerando quadros de ansiedade. Você está entendendo? Então, assim, essa pandemia, ela gerou um aumento, estima-se, de 60% das doenças psicoemocionais na população. Isso é um número estimado, ainda não existem pesquisas. É um número estimado em quê? Na procura por consultas médicas psiquiátricas, neurológicas e nas consultas de psicologia. Você está entendendo? Então você vê que é uma coisa bem forte, bem pesada. E que herança, Maurício, a gente pode esperar para daqui a 5, 10 anos, ainda que a pandemia se solucione nos próximos meses com relação à existência das vacinas? O que a gente pode esperar
para a saúde psicológica das pessoas aí para os próximos anos? Então, daí, Giovanni, existem 3 tipos de viés filosófico de observação de um evento. Existe um viés pessimista, que acredita que tudo vai piorar. Existe um viés otimista, que acredita que tudo vai melhorar. E existe um viés que eu adoto, que é o viés realista positivo. Dentro desse viés realista positivo, que eu adoto por escolha minha, eu acredito que todos nós que estamos vivenciando essa pandemia, estamos exercitando a nossa capacidade de superação, a nossa adaptabilidade a mudanças, a nossa capacidade de lidar com as incertezas que são naturais da vida. E acredito que nós vamos sair dessa numa condição de maior fortalecimento psíquico-emocional. Mas, Maurício, você está baseando em que isso daí? Eu estou baseando em outros eventos que a humanidade passou, como a Segunda Guerra Mundial, aonde houve um número de mortes muito grande, houve uma escassez de alimento muito grande, problemas econômicos, sequelas sociais graves, mas isso tornou os sobreviventes, as pessoas que passaram por essa situação, pessoas mais fortes, mais capazes, mais adaptadas. Você no início da entrevista falou do princípio evolutivo, darwiniano aí, né? A ideia basicamente é essa, a sobrevivência do mais adaptável, tornando ele cada vez mais evoluído. Então eu, dentro dessa visão realista positivo, eu acredito que vamos evoluir com isso que estamos passando, tá certo? Trazendo uma questão. Tudo aquilo que é fácil e moleza nos mal acostuma. Tudo aquilo que é enfrentamento e dificuldade nos fortalece. Estamos vivendo um grande enfrentamento, concorda? Perfeito. Maurício, você comentou aí sobre um aspecto bastante importante, que é a questão do otimismo, né? Do indivíduo ser otimista. E é claro que ser otimista é bastante importante, mesmo que se reconheça determinada realidade em que se vive, né? Ainda sobre a questão do fator otimismo, né? Quando que o otimismo ele pode ser fator fundamental para levar o indivíduo a superar a ansiedade e a depressão? Então, é na prática que isso se dá? É mais na prática ou no pensamento? Giovanni, psicologicamente, como é que isso se desenvolve? Olha, vou ser bem sincero para você. Tem muitas pessoas que chegam no meu consultório e falam assim, eu estou sofrendo de depressão, comecei um tratamento. E as pessoas da minha casa falam que eu tenho que reagir, que eu tenho que pensar positivo. E eu não consigo. E aí eu, como profissional, com o entendimento que eu tenho, eu falo, eu entendo e concordo com você. O instrumento que você utiliza para poder ser otimista e ter força de vontade, no momento está com defeito, que é o teu cérebro, o teu encéfalo. Você precisa fazer o tratamento medicamentoso, o tratamento psicoterapêutico, e assim que você melhorar, estando com saúde no seu cérebro, no seu encéfalo, na sua mente, aí sim você consegue ter força de vontade, ter otimismo e positivismo. Então, a gente precisa ter muita paciência com o doente da depressão, o doente do transtorno ansioso, porque antes ele precisa ficar bom, equilibrado quimicamente, através do tratamento médico, medicamentoso e psicoterapêutico, para depois cobrar dele uma postura positiva de enfrentamento diante da doença. Porque senão você está cobrando numa pessoa uma coisa que naquele momento ela não tem para andar. Você está entendendo? É como cobrar de um sujeito que está com a perna engessada, que ele tenha força de vontade para sair correndo e melhorar mais rápido. Não, primeiro precisa soldar o osso, fazer fisioterapia para depois ele correr e andar, tá certo? Maurício, quando que o fator emocional dos pais interfere na saúde mental das crianças, principalmente no que diz respeito à ansiedade e depressão? Então, Giovanni, isso depende da idade, tá certo? Quanto menor a idade da criança, mais suscetível ao
ao ambiente externo, especialmente com relação a caracteres de personalidade do pai e da mãe. Na medida que a criança vai crescendo em anos de idade, ela vai formando uma individualidade própria e ela vai recebendo uma influência menor a essas características. Não dá para ser taxativo no sentido de dizer que um filho de pais ansiosos vai ser ansioso também. Ele pode ser justamente o contrário. Por eu ter pais ansiosos, eu sou uma criança muito tranquila, porque eu tive que sobreviver a esse ambiente de muita ansiedade. Por outro lado, num outro ambiente, uma outra pessoa, porque somos indivíduos, ele pode absorver por aprendizado essa ansiedade e crescer também uma criança agitada e ansiosa. Então, quando a gente fala de ser humano, nós precisamos tomar muito cuidado, porque cada um é um e cada caso é um caso. Você entende? Quando a ansiedade e a depressão devem ligar um sinal de alerta com relação às crianças, que tipo de indicativos uma criança dá e que ela está sofrendo? Os pais, eles têm que ficar muito atentos, tá certo? Uma criança saudável é uma criança que brinca, é uma criança que ri, é uma criança que se diverte, é uma criança que às vezes é teimosa, que faz birra. Então, o comportamento infantil, ele é um comportamento típico e clássico que já é do conhecimento geral. A partir do momento que o seu filho começa a ter alterações do comportamento, brincar menos, ficar mais recluso, aumentar a agressividade, aumentar a passividade, ou mudar hábitos de sono ou de alimentação, já é um indicativo para prestar mais atenção, se aproximar e, se possível, pedir ajuda do profissional, que aí seria o pediatra em primeiro lugar e, em segundo lugar, o psicólogo infantil. Você está entendendo? São essas duas instâncias de auxílio imediato a partir daí. E não esperar a coisa piorar. Percebeu indicativos de alteração de comportamento, já ter uma atitude de interventiva para evitar o agravamento de qualquer tipo de quadro. As crianças, elas estão muito sensíveis hoje na pandemia com relação a isso. O afastamento do ambiente escolar, com as professoras, com os coleguinhas, a dificuldade de gastar energia com as atividades escolares e extraescolares, o confinamento dentro de casa, o excesso de tecnologia, o excesso de convivência com pai e mãe que estão no home office, tudo isso gera um esgotamento nas crianças. Então, as crianças hoje estão altamente sensíveis e deveriam ser objeto de muita atenção por parte dos adultos, tá certo? A manifestação, Maurício, da ansiedade, da depressão em uma criança, ela gera sintomas específicos quando a criança está dentro de casa e sintomas específicos quando a criança está dentro da escola, ou seja, sintomas diferentes? Sem dúvida, mas isso não só na criança, tá? O adulto também. É da nossa natureza nos manifestarmos de formas diferentes nos diferentes ambientes onde a gente transita. Então, a criança na escola tem um comportamento, em casa ela tem outro, tá certo? Isso deve ser analisado e deve ser discriminado ou separado. Como é que ela está agindo lá e como é que ela está agindo aqui. Por isso vale uma boa integração entre os pais e o professor. A professora vai falar para os pais, como é que está o teu filho em casa? Porque aqui na escola ele está apático, ele está deprimido, ele não está interagindo, ele não está fazendo as atividades. E a mãe em casa, como é que está o meu filho aí na escola? Porque em casa ele está quebrando tudo. Não, aqui ele está bonzinho. Então, o diálogo é fundamental para esse acompanhamento. É a insegurança na criança que vai causar a depressão e a ansiedade ou o inverso? Não. A criança, naturalmente, é um ser humano pequeno, tá certo? Com poucas vivências. E ela, como o ser humano adulto, ela também tem os seus medos e as inseguranças. Só que um pouquinho maior, porque o mundo para ela é bem maior do que para a gente que já é grande. Então, é natural que uma criança pequena, ela tenha medo e ela tenha nos pais a figura de segurança e proteção. É
é nos pais que uma criança apoia a sua regularidade, a sua disciplina, o seu equilíbrio psíquico-emocional para poder se sustentar, como nesse momento que a gente está vivendo. Então, a figura dos pais próximos, atentos, dando atenção, o cuidado, o limite necessário, dentro de um padrão de educação formal, é o suficiente para poder fazer com que essa criança não venha sofrer do medo e desenvolver essas doenças, tá certo? Vamos dar um salto etário, Sim. né? Vamos passar da criança para a terceira idade. Né? Quais são as causas, ou se essas causas são aquelas já relatadas por você no início da entrevista, mas quais seriam as causas principais da ansiedade e da depressão na terceira idade? Não são as mesmas. As causas da depressão e da ansiedade na terceira idade é bem fácil de responder. A constatação do envelhecimento do corpo físico e a aproximação da morte, tá certo? O ser humano ocidental, diferente do oriental, ele não tem uma cultura de se preparar para o próprio envelhecimento e morte. Já o oriental, ele sempre teve essa cultura de se preparar. E quando chega a hora que os anos vão passando, o oriental vai lidando com isso com mais tranquilidade, serenidade e se transforma num idoso mais saudável mentalmente, tá certo? Um idoso mais dócil, um idoso que as pessoas querem ter dentro de casa. Coisa que o ocidental, ele não se prepara, existe até uma certa fobia pelo envelhecimento e morte, e quando isso começa a chegar, muitas pessoas não lidando bem, acabam manifestando sintomas de agravamento dos seus medos, gerando quadros ansiosos ou desequilíbrios do sistema nervoso, gerando quadros depressivos, você está entendendo? Você já comentou, Maurício, durante a entrevista, que aspectos psicológicos interferem e até potencializam doenças do corpo, principalmente sob o ponto de vista psicossomático. Qual que é a relação do otimismo e da fé em relação às situações e doenças graves que o indivíduo desenvolve? Então, isso existem estudos. A faculdade mais famosa que desenvolve estudos relacionados à questão de espiritualidade e positivismo é a Faculdade de Stanford, nos Estados Unidos. Eles têm um departamento de psicologia muito avançado lá e eles têm vários grupos de controle em múltiplas doenças. Doenças como câncer, doenças cardíacas, doenças psicológicas como depressão. E eles são unânimes nas pesquisas dizendo que pessoas que cultivam espiritualidade, a fé, são pessoas que têm uma capacidade de enfrentamento maior com relação a dificuldades naturais que a vida apresenta, você entende? Então, assim, é uma coisa que está comprovada. Uma pessoa que cultiva a espiritualidade, independente da religião, é uma pessoa mais apta a qualquer tipo de enfrentamento e superação. E o otimismo, que na verdade a gente poderia chamar de positivismo, na verdade, é a atitude que eu tenho diante da dificuldade. É enxergar a dificuldade e a adversidade como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de fortalecimento. E esse tipo de visão, ela é capaz de fazer com que qualquer situação seja superada e o sujeito, superando, se fortaleça e evolua em cima disso. Então perceba, a soma da espiritualidade com o positivismo acabam gerando um tipo de alicerce no qual a pessoa pode encarar qualquer pancada que a vida venha apresentar. Isso quer dizer que não vai doer? Não, vai doer sim, mas essa pessoa vai ter o recurso para poder superar. Entre homens e mulheres, a ansiedade e a depressão atinge mais homens ou mais mulheres e por quê? O organismo feminino ele tem uma suscetibilidade maior devido a variabilidades hormonais, tá certo? Essa resposta está dentro da causa orgânica da depressão e do transtorno ansioso. Mas no tocante às questões
psicossociais ou questões do meio, é indiferente, masculino ou feminino, tá certo? A incidência hoje ela está muito próxima, porque as cobranças que acabam sobrecarregando o sistema nervoso, elas estão vivendo para ambos. Eu, pessoalmente, tenho uma impressão e uma observação que a mulher hoje, ela recebe um tipo de pressão maior do que o homem, porque além da cobrança da realização profissional, ainda existe a cobrança de um desempenho dentro do ambiente doméstico de forma desequilibrada ao homem. Ou seja, a mulher, a ela é maior a exigência e ela se exige mais. E quanto maior a exigência, maior a suscetibilidade de adoecimento do sistema nervoso. Você entende? Então, questões biológicas e questões exteriores, psicossociais externas. Perfeitamente. Maurício, saindo um pouco dessa questão mais comportamental, né, vamos entrar novamente um pouco mais no aspecto físico. Né? Que relação tem os intestinos com ansiedade e depressão? Então, existem pesquisas novas na neurologia vinculando o funcionamento do intestino, a biota ou a natureza do intestino com relação à saúde integral do corpo e o funcionamento do sistema nervoso, especialmente o cérebro e o encéfalo. Então, assim, esses estudos são muito recentes, tá certo? Mas eles vinculam. E esses estudos falam que um intestino saudável, no sentido de toda a sua natureza biológica, dos seres vivos ali dentro, dos bacilos, lactobacilos, todo o seu funcionamento, ele contribui para a saúde mental e para o equilíbrio mental. A última matéria que eu li era um estudo da revista Science que falava da importância de um intestino em bom funcionamento para a prevenção do desenvolvimento de doença como a depressão. Isso ainda é eminente, tá? É recente esse tipo de coisa. Acredito que com o tempo isso vai se desenvolver mais ainda, esse conhecimento, tá certo? Maurício, desenvolvimento de medicações para tratamento de ansiedade e depressão. O que se tem de novidade hoje no mercado? O que se tem de expectativa com relação à questão farmacológica? Então, o que eu tenho para falar são notícias altamente positivas. Apesar da depressão ser uma doença que causa uma dor muito grande para a pessoa que é acometida por ela, apesar do transtorno ansioso ser uma doença altamente dolorosa e incapacitante, a medicina hoje, de 2021, está altamente desenvolvida. Você que está me assistindo, que sofre de uma dessas duas doenças, não deixe para amanhã procurar auxílio médico. A farmacologia moderna hoje oferece recursos medicamentosos que têm uma eficiência muito grande, quase nenhum ou nenhum efeito colateral. Não são drogas que geram dependência química. Então, o que eu posso dizer para você que está me assistindo, que sofre de depressão ou transtorno ansioso, ou tem alguém sofrendo de depressão e transtorno ansioso, é que já demorou para você procurar auxílio médico, iniciar um tratamento medicamentoso e ficar bom dessa doença o mais rápido possível. São duas doenças altamente tratáveis e curáveis, de fácil acesso, que já não são alvo mais de preconceito, e que são passíveis de um manejo extremamente tranquilo. Além da ação medicamentosa, através de um médico especialista, que é o psiquiatra, ou o neurologista, o especialista em cérebro, a psicologia oferece esse tratamento coadjuvante, aonde você, caso tenha interesse, pode se beneficiar
tentando trabalhar causas psíquicas emocionais para que, através de uma mudança de atitude ou novos aprendizados, venha a desenvolver uma forma mais positiva de enxergar a sua vida e de se posicionar diante da sua vida. Porque você que está me assistindo merece ter uma vida feliz e abundante. Mas para que isso aconteça, é necessário você ir procurar ajuda especializada e se submeter a esse tratamento. Feito isso, tranquilo, saúde mental, saúde física, saúde psicossocial, de forma tranquila. Ô, Maurício, você comentou, né, que a ansiedade e a depressão, né, são resultado de desequilíbrios hormonais. Isso. Né? Em que casos existem outras causas que não necessariamente, né, as vinculadas ao cérebro, mas oriundas de outras doenças que geram ansiedade e depressão? Então, existem relatos de problemas cardíacos que podem desencadear um quadro depressivo, tá certo? Existe também a questão dos traumas neurológicos. Então, é uma batida, uma pancada, um trauma. Existe a questão dos AVEs, acidentes vasculares encefálicos. Então, existe uma quantidade de outras doenças que de alguma forma interferem no encéfalo, gerando o que a gente entende por depressão, tá certo? Também que é um rebaixamento da atividade mental, gerando esses sintomas de tristeza e apatia, tá certo? Ok. Isso, quem vai determinar é o médico no diagnóstico, na entrevista. Ele vai fazer uma entrevista e a pessoa relatando a vida dela, os acontecimentos, ele vai determinar a causa. Se a causa é um desequilíbrio hormonal ou se a causa é outra patologia. Maurício, o tema é muito interessante, Sim. né? Você traz aqui muito conhecimento para a gente, enfim, para todos os que estão nos assistindo. A gente está chegando ao final dessa entrevista e antes de abrir para suas considerações finais, né, eu gostaria de trazer um último tema. Jogos, né? Jovens que ficam muito tempo, né, ali do seu dia fazendo jogos, né? Brincando ali no seu videogame. Isso tem alguma relação com fatores psicológicos negativos? O excesso de estímulos visuais e auditivos pode gerar uma aceleração do cérebro, da mente, do encéfalo, tá certo? Essa aceleração, ela contribui para o desenvolvimento do quadro ansioso. De um quadro de ansiedade que pode se desdobrar na doença que é o transtorno ansioso. Isso não só no jogo. A utilização, por exemplo, de um aplicativo como o Instagram. O sujeito pega o seu celular e ele começa a girar. Quanto mais rápido ele gira, mais rápido ele está acelerando o seu cérebro. Se ele fizer isso antes de dormir, o que vai acontecer? Ele vai fechar os olhos, o seu cérebro está numa frequência de onda muito alta. E ele vai ter um sono leve que não vai repor toda a necessidade de descanso do sistema nervoso por completo e do corpo. E no dia seguinte ele acorda agitado, nervoso, impaciente, com o sistema nervoso desgastado. Você está entendendo? Então nós aconselhamos não utilização de equipamentos eletrônicos antes de um período de dormir. 1h30, 2 horas, para que o cérebro venha baixar a frequência elétrica dele e possa descansar e entrar no sono de forma leve, média, sono profundo e o sujeito ter uma noite reequilibradora. Tudo aquilo que acelera demais o seu cérebro acaba gerando um desgaste e uma aceleração por um tempo muito grande pode gerar um esgotamento. Me dá uma metáfora. Você tem um carro 1000 que se você andar com ele a 130 por hora durante 8 horas, ele pode fundir o motor. Mas se você andar a 130 por hora durante 1 hora, 1h30 por dia, aquilo vai ter uma durabilidade um pouco maior. Ok. Maurício, como eu disse, estamos chegando ao final dessa entrevista, então eu gostaria de abrir para suas considerações finais. Inclusive, por favor, deixe seus contatos, o contato da sua clínica, suas redes sociais, se julgar necessário. Lembrando a todos que vai aparecer aí no nosso GC
os dados de contato que o Maurício vai nos passar nesse momento. Perfeito. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês de coração é que se você sofre com depressão ou com um transtorno de ansiedade, não deixe de procurar auxílio medicamentoso, auxílio médico. Em Amparo, existe, através do SUS, toda uma rede de apoio psicossocial. Você vai se dirigir inicialmente ao PSF, que é o Posto de Saúde da Família. Lá você vai passar por uma triagem com o médico clínico, que vai fazer uma pré-avaliação do seu quadro, e se ele determinar, a partir dessa consulta, que você sofre de depressão ou transtorno ansioso, ele vai fazer uma solicitação de uma consulta ao especialista. E você vai ser encaminhado imediatamente a um centro. Esse centro se chama CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Lá existe um psiquiatra que atende todos os dias e ele vai fazer uma consulta gratuita e vai prescrever a medicação de acordo com o diagnóstico que ele vai fazer de você. Essa avaliação, esse tratamento, tanto a consulta quanto os remédios são todos gratuitos, fornecidos pelo SUS. Caso você tenha convênio, o convênio possui médicos psiquiatras, neurologistas e caso o médico psiquiatra, neurologista ache necessário, ele pode solicitar um encaminhamento para um psicólogo vinculado ao convênio. Esqueci de falar, no SUS também tem acompanhamento psicológico. Caso o psiquiatra do SUS determine que você precisa de um acompanhamento psicológico, o SUS também tem psicólogos para fazer atendimentos gratuitos. Caso você não queira nem pelo SUS, nem pelo convênio, também você tem uma rede de psiquiatras, neurologistas e psicólogos particulares atendendo a cidade. Então, não existe desculpa para você sofrer com depressão e ansiedade. Vá procurar ajuda, medicação super eficiente, profissionais habilitados, auxílio para que essa dor, esse desconforto, esse desequilíbrio saia da sua vida e você tenha uma vida feliz e abundante naquilo que você quiser fazer sem essa doença. Mas acontece o quê? Se o sujeito tem uma dor no joelho, ele não deixa de ir no ortopedista, mas quando ele tem depressão, ele faz uma frescura danada para ir no psiquiatra. Está na hora de acabar esse preconceito e entender o cérebro como uma parte do corpo como qualquer outra e ir atrás de auxílio, procurar ajuda e melhorar. Porque ninguém merece sofrer de graça. Essa era a minha mensagem. Muito bem. Certo? E os seus contatos, Maurício? Eu vou deixar só o meu Instagram, que é @mauriciobarros.psi. Maurício, de todo o coração, muito obrigado. Certamente essa entrevista aí vai ajudar muita gente que está nos assistindo. Nossos agradecimentos, o canal Educação e Business, a Unifia e o Grupo Unisep agradecem demais aí a sua participação conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado e um abraço a todos. Muito bem. E não se esqueçam de acessar os conteúdos do canal e verificar sobre o vestibular Unifia, através dos vários acessos disponíveis para informação, como o e-code que está na tela, nosso site portal.unisep.com.br/unifia ou acessando também nossas redes sociais. Não se esquecendo, é claro, de curtir nossa página no Facebook e Instagram e se inscrever no YouTube, além de poder nos contatar através do telefone 19 3907 9870. Venha estudar conosco e transforme seu futuro. Uma ótima semana para todos nós. Vamos nos cuidar e cuidar do próximo.